Olá, meu nome é Giovanni, todos são bem-vindos ao nosso encontro de hoje. A gente está seguindo essa série de temas, caminhos espirituais, está analisando as bases de cada uma das grandes doutrinas religiosas do mundo, vendo como a religião pode contribuir para a gente aprender a administrar nossa vida, ser um ser humano cada vez mais preparado, como desenvolver as nossas capacidades pessoais, ser uma pessoa bondosa, produtiva para a sociedade. E a gente está vendo que todas as grandes doutrinas, no fundo, têm a mesma base. São as mesmas ideias que procuram orientar a humanidade já há muitos séculos. Sobre a imortalidade da alma, o sentido da vida, a prática do bem, o destino de cada um na vida após a morte, o potencial que o ser humano tem para desenvolver dentro de si mesmo. E a gente está vendo como o esoterismo contribui para o nosso crescimento pessoal, como orienta o ser humano na tarefa de organizar a sua vida de forma correta. Muitas das ideias que o esoterismo antigo divulgava numa doutrina secreta, porque a maior parte da humanidade no passado não estava preparada para aquele conhecimento mais profundo, muitas dessas ideias que eram secretas hoje já são ideias mais populares, já fazem parte das grandes doutrinas espiritualistas mais avançadas de hoje em dia. Aquele conhecimento oculto dos templos de iniciação do passado, muitos hoje já são o patrimônio comum de conhecimento da humanidade, como a reencarnação, como as condições de vida após a morte, o exercício da mediunidade, o contato com os mundos espirituais. E eu vou começar recomendando uma série de livros e documentários para quem quiser conhecer um pouco melhor esse assunto. A gente falou a respeito das sociedades secretas políticas que agiam no sentido de dominar a humanidade, no sentido do mal. Existe um documentário muito importante no YouTube chamado História do Ocultismo Nazista, para quem quer conhecer um pouco mais a filosofia esotérica secreta por trás da implantação dos regimes fascistas do início do século XX. Existe um outro vídeo também, tem uma apresentadora no YouTube, a Joyce Rodrigues, e ela tem um vídeo a respeito disso, das sociedades secretas dos líderes do nazismo. A Sociedade Vril é um dos vídeos onde ela aprofunda mais o conhecimento dessa área. Sobre sociedades como a dos essênios, por exemplo, que foram precursores do cristianismo, existe um DVD do National Geographic chamado Os Anos Perdidos de Cristo, que tratam daquele período que fica meio obscuro na Bíblia, do que Jesus teria feito entre os 12 e os 30 anos de idade. E fala um pouco das sociedades essênias, dos mosteiros na região do Mar Morto. O outro DVD interessante também é Os Segredos da Bíblia, que aprofundam mais também esse assunto. Falam das sociedades iniciáticas que existiam naquela região da Palestina. Existe um livro um pouco raro da editora Policarpo, não foi muito divulgado, chamado Antúlio e a Lenda da Atlântida. Tem um autor espiritual, é um livro mediúnico. O autor é um espírito chamado Francisco de Santa Cruz. E ele vai contando a história de um grande mestre, um enviado da espiritualidade superior chamado Antúlio, que viveu na civilização Atlante milhares de anos atrás. Um dos pontos interessantes dessa obra, que esse autor vai se referindo, é que ele fala que na civilização da Atlântida existiam várias etnias, vários povos diferentes. Os Romahaus, que eram a etnia mais primitiva, existiam os semitas, turanianos e traslates e vários outros. Num certo período da civilização Atlante, que é o período que esse autor vai descrevendo nesse livro,
esse povo Tlavatli era o que dominava a Atlântida nesse período. E as outras etnias eram consideradas inferiores. E essa etnia central dominava os outros povos. Eles não tinham direito praticamente à educação, aos benefícios materiais que essa etnia dominante tinha, porque dominava o poder. E uma reflexão interessante desse autor é que ele diz assim no livro: e se a gente observar o mundo de hoje, milhares de anos depois, vê que a situação não mudou muito em relação ao passado. Se a gente vê como populações da América Latina, da África, da Ásia, veem as pessoas da Europa e da América do Norte como seres superiores, como muito mais civilizados, e muitos povos de países considerados menos desenvolvidos se consideram inferiores, ainda mais primitivos, a gente vê que a situação ainda não mudou muito. Existe o domínio ainda de alguns povos sobre outros menos favorecidos. Um outro ponto interessante nesse livro é que o autor vai descrevendo como foram construídos grandes monumentos da antiguidade, as pirâmides, as muralhas das civilizações antigas. E ele diz que eles tinham, os iniciados daquele tempo, tinham um treinamento que podia durar décadas, e eles aprendiam a desenvolver os poderes espirituais, os poderes da mente, como a telecinese, por exemplo, a capacidade de mover objetos sem contato físico. Então eles, através do despertamento desse potencial que o ser humano tem, eles eram capazes de manipular os materiais que formavam aqueles monumentos. Então, com as ondas mentais que aqueles iniciados tinham, desenvolvendo esse poder num grau muito elevado, eles conseguiam mudar a vibração molecular dos materiais, das pedras, da madeira, e eles conseguiam mudar o peso, a densidade daqueles materiais. Então um bloco de pedra de várias toneladas se tornava leve como se fosse um gás. Então eles podiam transportar com facilidade aqueles blocos que iam formar os monumentos antigos. Poderiam inclusive fundir um material com outro, fazer coisas que só através da tecnologia moderna a gente consegue fazer hoje. Só através com o uso de guindastes, o uso da metalurgia, por exemplo, para fundir, derreter os materiais, através do poder mental que eles tinham a capacidade de construir esses grandes monumentos, alterando o padrão de vibração da matéria. E esses povos antigos tinham um conhecimento até muitas vezes mais aprofundado do que o que a gente tem hoje, a respeito da física, da intimidade da matéria. Alguns autores dizem que na civilização atlântica, da mesma forma que hoje existe o CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, eles têm um acelerador de partículas atômicas entre a França e a Suíça. Alguns autores dizem que naquele tempo os atlantes já tinham uma coisa parecida com isso. Eles tinham um tipo de gerador de energia, eles eram capazes de manipular as partículas que formam a matéria, as moléculas, os átomos, os elétrons, e através disso eles conseguiam produzir fenômenos que mesmo hoje, com a técnica moderna, é muito difícil a gente estar dominando esse tipo de fenômeno. Então, segundo alguns autores, nos últimos tempos da civilização atlântica, o povo acabou se corrompendo, usando de forma incorreta aquele conhecimento que eles tinham, e aquele cristal gerador de energia que existia na capital da Atlântida acabou saindo do controle, soltando ondas de energia muito intensa, e isso foi abalando a estrutura, uma parte da crosta terrestre, abalando os alicerces continentais da Atlântida, e isso foi uma das causas que levaram ao afundamento daquele continente no oceano. E esses livros que tratam do passado
contam que alguns grupos de sacerdotes, de iniciados, receberam mensagens do mundo espiritual superior, que eles teriam uma missão de levar aquelas conquistas da civilização para outras partes do mundo. Então alguns grupos escaparam antes do final da civilização, foram para colônias como o norte da África, o sul da Europa, a Grécia, por exemplo, partes do Oriente Médio, e reiniciaram ali novas civilizações. E aqueles mestres iniciados do passado, que tinham aquele grande poder mental de manipular a matéria, que tinham conhecimentos de engenharia, de física, de astronomia, construíram monumentos de pedra, como as pirâmides do Egito, como o sítio de Baalbek, no Líbano, por exemplo, como o templo de Yonaguni, no Japão, como os monumentos na América, aqui na América Latina, na Bolívia, no México e em outras partes do mundo. E por que eles construíram monumentos de pedra em vez de alguma coisa mais avançada, como um satélite, por exemplo, que ficaria na órbita da Terra e poderia ser redescoberto mais tarde? É porque com a decadência muito grande da civilização da Atlântida, a única tecnologia que sobrou à disposição deles foi aquela de construir monumentos de pedra. E eles construíram esses monumentos antigos com inscrições registrando o passado da humanidade, todo o progresso das civilizações até aquele momento, as etapas da evolução humana até aquele momento, e com advertências para as gerações do futuro para que não fizessem as mesmas coisas erradas que pessoas de civilizações como a Atlântida, a Lemúria, por exemplo, fizeram no passado remoto, advertindo de que eles cometeram grandes erros e isso acabou causando o fim daquelas primeiras civilizações. Só que com o tempo, novos povos foram surgindo, o conhecimento daqueles idiomas antigos foi se perdendo e hoje praticamente a humanidade não tem mais uma ligação com aquele passado misterioso. Só através de obras espiritualistas, através de grandes médiuns, de grandes instrutores do mundo espiritual, ditando informações sobre esse passado da humanidade, que a gente tem condição de relembrar esse passado perdido do ser humano. Então existem livros que tratam desse passado, como esse livro, Antúlio e a Lenda da Atlântida, e outros livros, como por exemplo do filósofo brasileiro Huberto Roden. Um livro muito bom dele é o Profanos e Iniciados. E Huberto Roden inicia o livro dizendo assim: às vezes pessoas que pertencem a grupos esotéricos, grupos secretos, me mandam cartas, me mandam símbolos complicados, palavras simbólicas, enigmas. Se eu decifro aqueles enigmas, para eles eu sou um iniciado. Se eu não consigo decifrar, sou um profano. Mas o que significa realmente a iniciação espiritual? E ele diz que a iniciação verdadeira significa experimentar a verdade sobre você mesmo. Significa conhecer a verdade e iniciar a caminhada da autotransformação, do autoconhecimento, a caminhada que leva a gente a vivenciar as grandes verdades que comandam o universo. Viver com retidão, com equilíbrio, ter uma vida mais equilibrada e produtiva possível do ponto de vista espiritual, desenvolver as virtudes que a gente tem, corrigir as nossas falhas, tá sempre desenvolvendo as capacidades que a gente tem adormecidas dentro da nossa alma. Tá pondo em prática aquilo que Jesus e outros grandes mestres da humanidade sempre ensinaram. Quando diziam: vós sois deuses, vocês têm um grande poder oculto, adormecido dentro da sua alma, na intimidade de vocês mesmos, e depende de cada ser humano
entrar no caminho certo, iniciar essa caminhada da evolução espiritual e desenvolver o potencial que vocês têm dentro da sua mente, dentro da sua alma. Então existe uma grande bibliografia nessa área que enriquece a gente de conhecimento, que mostra como o passado da humanidade foi muito mais rico do que a gente imagina, como aquelas civilizações que hoje o conhecimento moderno vê como civilizações antigas, primitivas, ultrapassadas, muitas vezes não eram tão primitivas assim. Eles podiam não ter o conhecimento técnico que a gente tem hoje, mas eles tinham um conhecimento muito mais extenso da natureza espiritual do ser humano, da origem da humanidade, do verdadeiro destino da raça humana e do conhecimento de como realmente conduzir a nossa vida em harmonia com as leis fundamentais que comandam o universo. Um símbolo muito antigo e muito importante do esoterismo, que sobrou desse passado da humanidade, é a Esfinge do Egito. Qual o significado daquele monumento antigo no início da civilização egípcia? Para quem quiser conhecer um pouco mais desses monumentos antigos, a gente tem um outro vídeo a respeito da arqueologia alternativa, onde eu falo mais a respeito da descoberta desses monumentos antigos, como as pirâmides do Egito, o templo de Angkor Wat no Camboja, com os alinhamentos megalíticos dos druidas na Europa, no norte da África, por exemplo. E qual o significado de símbolos como a esfinge, daquela civilização do Egito, que na verdade era herdeira da civilização atlântica, que já existiam colônias atlantes do norte da África que herdaram conhecimento que veio da civilização perdida da Atlântida. Os iniciados condensaram nessa imagem da esfinge o sentido de toda a evolução do ser humano. A esfinge hoje está um pouco mais desgastada pela erosão, pelo passar do tempo, está mais deteriorado, mas no início dá para se ver que era um monumento que tinha um corpo de leão, tem uma cabeça humana e tinha duas asas. O que significa aquele corpo de leão? Simboliza a consciência instintiva, o início da evolução da alma, o estado embrionário da alma. Porque segundo as grandes doutrinas espiritualistas, a alma é criada lá no mundo espiritual e vai mergulhando em dimensões espirituais cada vez menos elevadas até chegar aqui no mundo material. É o que se chama de involução, a primeira etapa de evolução da alma. Então a alma, a mônada, como se diz na filosofia espiritualista, inicia sua evolução aqui no reino mineral. Depois passa pelo vegetal, depois pelo animal, e entre um reino e outro existem planos de transição, onde essa alma embrionária vai sendo, pela espiritualidade superior, preparada para a etapa seguinte da evolução lá nas dimensões invisíveis do mundo espiritual. Então aquele corpo de leão simboliza a animalidade, a parte instintiva, a consciência instintiva do ser humano. A cabeça humana simboliza a consciência racional, o nosso período atual. Enquanto o corpo de animal simboliza a fase pré-humana, a cabeça de ser humano simboliza a fase atual que a gente atravessa, da consciência racional, de se desenvolver o raciocínio, se desenvolver a inteligência, a capacidade de entender e alterar o mundo de acordo com a nossa vontade. E aquelas duas asas simbolizam a harmonia entre o sentimento e a inteligência, ou entre a fé e a razão. Então simboliza o futuro da humanidade, o destino que a humanidade tem a cumprir, de desenvolver as suas qualidades, a divindade interior que cada um de nós tem dentro de nós mesmos, e alcançar essa harmonia, essa plenitude da existência, harmonizando o nosso sentimento, eliminando todos os sentimentos inferiores, aprendendo a
viver só no sentido do bem, do amor, do equilíbrio, do respeito, e desenvolvendo a nossa inteligência no sentido do bem da humanidade, construindo só aquilo que é útil, que é importante para a evolução da humanidade. Por isso que o anjo é um arquétipo, é um modelo do ser perfeito, e o anjo tem duas asas que simbolizam isso, a harmonia entre inteligência e sentimento, ou entre o sentimento da fé e da razão, do conhecimento racional. E simboliza essas duas asas a consciência intuitiva, a intuição superior na comunhão que existe com os planos invisíveis superiores do mundo espiritual. Então, como a gente vê, a esfinge é um símbolo esotérico que representa toda a evolução do ser humano. Desde o início, a fase pré-humana, a fase humana que a gente está vivendo no momento, até a fase angélica, que é o futuro da humanidade. Por isso Jesus se referiu a isso quando ele dizia: vocês admiram os milagres que eu faço, tudo aquilo que é mais extraordinário que eu faço, mas isso não é nada de sobrenatural. Tudo isso que eu faço, um dia vocês farão a mesma coisa e até mais ainda do que isso. Porque todos vocês têm a capacidade, têm um ser angélico adormecido dentro de vocês. Então, símbolos muito antigos como a esfinge já simbolizavam, representavam toda essa missão que a humanidade tem no passado, presente e futuro. E como, por exemplo, Freud, quando definiu as bases da psicologia moderna, também a gente pode interpretar dessa forma. Freud diz que existem 3 níveis de consciência. O id, que é a consciência instintiva, é a força da vontade, é a parte mais primária do ser humano, é a busca da energia do prazer, do bem-estar. Existe o ego, existe o superego, que é a parte mais racional do ser humano, a parte civilizada, que é o princípio do dever, enquanto o id é o princípio do prazer, o superego é o princípio do dever, de ter um comportamento correto, equilibrado, e da junção dessas duas coisas, do id e do superego, surge o ego, o princípio da realidade, como o ser humano existe e convive com o resto do universo ao longo do tempo. Então, a esfinge no passado já simbolizava essas 3 esferas de consciência: a parte instintiva, a parte racional e a parte do futuro, a parte da intuição superior que o ser humano tem como missão desenvolver no futuro. Como a gente viu no vídeo anterior, a atuação das sociedades secretas no passado, nas primeiras civilizações, o esoterismo explica a antropogênese, a origem do ser humano, dizendo que a humanidade evolui em 7 etapas. Em cada uma surge uma grande raça que eles chamam de raça raiz ou raça mãe. A primeira raça que existiu fisicamente no mundo foi a terceira raça, a raça lemuriana. Teve como missão desenvolver mais o corpo material, porque as raças anteriores eram espirituais, não tinham vivido propriamente, fisicamente na Terra. Então a terceira raça teve como missão desenvolver o corpo material, a parte física do ser humano. A quarta raça, a raça Atlante, teve como missão desenvolver mais o corpo astral, o corpo emocional da alma, a parte do sentimento. A nossa raça atual, a quinta raça, tem como missão desenvolver mais o corpo mental, desenvolver a capacidade de raciocínio, de compreender e transformar o mundo. E a próxima raça, a sexta raça, vai ter como missão desenvolver a intuição, desenvolver uma ligação mais intensa com o mundo espiritual mais elevado. Então o desenvolvimento da intuição é a próxima etapa na evolução do ser humano, usando a inteligência e a intuição no sentido de reorganizar o mundo em bases corretas de amor, de retidão, de equilíbrio, para a humanidade alcançar um nível superior de evolução. E junto com esses símbolos antigos, como a esfinge e como outros símbolos da antiguidade,
A própria Bíblia também tem uma parte oculta, uma parte mais esotérica. Eu vou falar da interpretação de alguns versículos, como existe um significado muito mais profundo, mais extenso ali por trás do texto da Bíblia. Um dos textos, por exemplo, é o Apocalipse de João. O Apocalipse é escrito de uma forma, numa linguagem simbólica, uma linguagem um pouco mais difícil de interpretar para quem não tem um conhecimento exato da chave, de como se interpretar aqueles conceitos que João expressa no Apocalipse. Uma das coisas que João segue no Apocalipse é a numerologia usada no mundo antigo. Cada número tinha um significado específico. Então o número 6, por exemplo, que simboliza a besta do Apocalipse, representa naquela numerologia antiga o círculo em descenso, o círculo que está descendo. O número 6 é como se fosse um 9 de cabeça para baixo. Então simboliza a consciência voltada para tudo aquilo que é inferior, para a sensualidade descontrolada, para a violência, para a agressividade, para o egocentrismo, para o orgulho, tudo aquilo que desequilibra as forças internas da alma. Então o 666, o número da besta, representa aquela pessoa que deixou dominar sua consciência por tudo aquilo que é instintivo, que é inferior, que é destrutivo, como a sexualidade descontrolada, como a violência, o sentimento de agressividade em relação ao próximo, com tudo aquilo que vai estragando, desequilibrando o comportamento do ser humano. Ao contrário, o número 9 simboliza o ciclo em ascensão, simboliza a consciência voltada para o bem, para o equilíbrio, para o conhecimento e para a vivência das leis básicas do universo. Então, enquanto o 6 representa o instinto bestial do ser humano, o 9 simboliza a nova humanidade do futuro. Por isso que a Nova Jerusalém, no Apocalipse, é representada por aqueles que herdaram a terra, aqueles que têm tendência a praticar o bem, a caridade, a busca do conhecimento útil, superior, para se construir um mundo cada vez melhor. E o Apocalipse diz que 144 mil pessoas serão salvas no final dos tempos. Esse número tem um significado simbólico. O zero nessa numerologia não tem valor. Então, se a gente somar os números 4 mais 4 mais 1, a conta dá 9. O 9, como a gente acabou de ver, simboliza a consciência superior, voltada para o bem, voltada para a comunhão com a espiritualidade superior. Simboliza não um número ao pé da letra, que não seria justo numa humanidade de bilhões de pessoas, só 144 mil acabar se salvando. Então é um número simbólico. Representa que só aqueles que tiverem tendência à prática do bem vão poder continuar vivendo, renascendo aqui na Terra em futuras existências. E é interessante ver a harmonia que existe entre as várias partes da mensagem da Bíblia. Isso que João falava no Apocalipse, como Jesus também disse que os mansos herdariam a terra, já estava previsto na Antiguidade, por exemplo, 3.000 anos atrás, quando o profeta Davi escreveu no Salmo 37, no versículo 10, que ele se expressa dessa forma: ainda um pouco e o ímpio não mais existirá, mas os próprios mansos possuirão a terra e muitos se deleitarão na abundância de paz. Então ele diz que no final dos tempos ia acontecer uma seleção entre aqueles que iam continuar vivendo na Terra e aqueles que seriam expulsos daqui e poderiam retomar sua evolução em outras partes do universo, em outros mundos, como Jesus dizia, existem muitas moradas no universo. Então ninguém, por pior, por mais criminoso, mais monstruoso que seja, é abandonado pelas leis divinas. Todo mundo tem a chance de recomeçar sua evolução aqui na Terra ou em outras partes do universo.
mas só aqueles com tendência ao bem vão poder continuar vivendo, renascendo aqui na Terra a partir agora do século XXI. E outros trechos do Apocalipse se referem também a esse destino da humanidade. No capítulo 11, versículo 1, João escreveu assim: mede o templo de Deus e os que nele adoram. Então, numa linguagem simbólica, ele estava se referindo a esse momento que o mundo está atravessando, porque a humanidade está sendo medida, pesada, avaliada, testada no seu comportamento, nas suas reações. Então, todas as crises que o mundo está atravessando hoje são para definir quem vai ficar do lado do bem ou do lado do mal. Como João se refere no Apocalipse em outro trecho também. Ele diz assim: quem dera você fosse quente ou frio. Se você for morno, eu te vomitarei da minha boca. Então isso representa que só aquele que for realmente quente, realmente forte, intenso na prática do bem, aquele que esquentar as suas virtudes, a sua prática da caridade, do bem, do equilíbrio em todos os sentidos, vai poder herdar a terra renovada do futuro. Aquele que for frio em relação à bondade, aquele que não despertou o sentimento do bem dentro de si mesmo, vai estar excluído da futura humanidade, da Nova Jerusalém. E aquele que for morno, que não caminha nem com o bem nem com o mal, na verdade, se ele é neutro, ele já está sintonizando com o mal, porque se não está fazendo nada de bem, também não está fazendo nada de mal, também não está fazendo nada produtivo, útil para a humanidade. Então isso, não fazer nada de útil já é um tipo de mal, já é um prejuízo para a nossa própria consciência. Então o mundo está sendo testado nesse momento que a gente está vivendo, para ver que lado cada pessoa vai escolher para a sua vivência no futuro. E como é possível a gente garantir o nosso lugar aqui na Terra? Em outro trecho do Apocalipse, João também se refere no capítulo 2, versículo 10, quando ele diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então ele está dizendo: seja fiel à prática do bem, à prática de uma vida espiritualizada, correta, equilibrada, e você vai ganhar essa coroa, esse símbolo da sua permanência na Terra no futuro, numa etapa mais elevada do que essa que a gente viveu até agora. Então, tem dois significados. Seja fiel até a morte significa praticar o bem ao longo de toda a sua vida, até os últimos dias de vida, semeando o máximo de bondade que você puder, mas também ser fiel a ponto de morrer como ser inferior, cheio ainda de defeitos, de limitações, de falhas, e renascer como um homem novo, uma mulher nova, voltado só para a prática do bem, para uma vida harmonizada com as leis universais. Como o apóstolo Paulo dizia, é missão de cada um de nós fazer nascer dentro de nós o homem novo, o ser humano renovado, que vai alcançar a plenitude na sua vida, semeando o máximo de atitudes positivas, construtivas, até os limites das suas capacidades. Então o Apocalipse representa esse destino da humanidade, esse futuro que aguarda a humanidade, e vai detalhando qual é o verdadeiro destino da espécie humana a partir de agora, dizendo que chegou o momento de se definir qual o caminho que a humanidade vai realmente seguir no futuro. Não dá para adiar mais a nossa escolha, escolhendo o caminho que a gente realmente vai seguir. Outros pontos interessantes, ocultos na mensagem da Bíblia, são a respeito da missão de Jesus, de quem ele era realmente. Um dos pontos é a respeito da personalidade cósmica de Jesus, quem ele era realmente. Um ponto que fica claro no Evangelho de João, no capítulo 17, na oração intercessória de Jesus, naquele momento que ele está vivendo aquelas últimas horas antes da condenação para ser crucificado.
ele faz uma oração no Jardim das Oliveiras, em Jerusalém, e ele diz assim: meu Pai, glorifique a mim, para que eu tenha aquela mesma glória que eu tinha contigo no princípio, antes que o mundo existisse. Então, quem era realmente Jesus? Pelo que as obras mais avançadas da espiritualidade dizem, ele é um espírito que fez a sua evolução num passado muito distante, muito remoto. Provavelmente, Jesus é mais antigo do que o nosso universo. Ele começou como qualquer espírito, como um espírito primário ainda, iniciando a sua evolução como qualquer um de nós, e chegou até a perfeição numa etapa evolutiva que todos seguem da mesma forma. O caminho evolutivo é igual para todos os seres, todas as almas criadas por Deus. Ninguém é privilegiado, nenhum é abandonado pela lei divina. E então, provavelmente, Jesus é um ser mais antigo do que o nosso universo. Segundo a astronomia atualmente define, o nosso universo tem entre 13 e 15 bilhões de anos de idade. Então, Jesus provavelmente é mais antigo do que esse universo. Ele tem no mínimo 15, talvez 20 bilhões de anos à nossa frente na escala da evolução. Então, por isso que o Evangelho diz que ele ensinava, ao contrário dos fariseus de Jerusalém, Jesus ensinava realmente com autoridade, porque ele é um espírito que conhece todas as leis básicas do universo. É um espírito que atua como um criador de mundos, de planetas, de sistemas solares, de galáxias. Então ele é alguém que já realizou em si mesmo o conhecimento e a vivência de todas as leis eternas e indestrutíveis do universo. Por isso ele tem essa autoridade espiritual sobre a humanidade da Terra. Por isso que a gente deve levar a sério a mensagem dele e seguir essa mensagem, que é o único caminho verdadeiro para garantir nosso próprio progresso espiritual e a nossa felicidade no futuro. Então, um ponto central é essa personalidade verdadeira, personalidade universal de Jesus. Outro ponto é a respeito da natureza de Deus, o que é Deus realmente. Segundo os conceitos mais avançados da espiritualidade, Deus não é aquele ser representado como um homem velho, com uma barba branca, sentado num trono, comandando todo o universo. Ele é um tipo de força cósmica, a gente pode simbolizar como uma luz, como uma energia cósmica, como a imagem que a gente puder formar de mais avançada na nossa mente. E como disse o apóstolo Paulo, ficou registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 28, num discurso feito na Assembleia do Areópago, em Atenas, na Grécia, Paulo diz assim: e em Deus nós nos movemos e existimos e temos o nosso ser, porque dele somos geração. Então, se em Deus nós nos movemos e existimos, e somos geração, porque a gente é criado da própria essência eterna, imutável, indestrutível de Deus, quer dizer que ele não é um ser limitado com forma humana, não é um ser antropomórfico, que é o nome que se dá para esse conceito de Deus com forma humana. Ele é um ser onipresente, que está presente no universo todo. É invisível porque está numa dimensão muito mais elevada do que essa que a gente vive, mas está presente no universo todo, em todo lugar. Então ele é um ser que não tem uma forma definida. É uma consciência que abrange todo o universo, ou todos os universos. Porque a física, a ciência atual, já diz que não existe só o nosso universo, existe um multiverso. Muitas dimensões diferentes, muitas dimensões infinitas, formando um conjunto inesgotável, ilimitado, de muitos universos. A gente não sabe quantos universos existem, ou podem ser infinitos universos, que formam um conjunto da criação divina. Então, como diz o apóstolo Paulo, Deus está em todo lugar, ele não é um ser antropomórfico, não é um ser limitado pela forma humana. Outro ponto importante da mensagem bíblica, e principalmente da mensagem do Evangelho,
é a questão da Igreja Universal de Jesus. O que é realmente a Igreja? Com o passar do tempo, às vezes as culturas vão mudando, os conceitos vão mudando com o passar das épocas da humanidade, e às vezes a pureza de uma ideia vai se perdendo, vai sendo distorcida por preconceitos, por ideias limitadas de líderes das sociedades humanas. Então, um dos conceitos que foi se perdendo a sua pureza original, foi a ideia de igreja. Quando se fala assim em igreja, a maioria das pessoas já imagina, no meu bairro tem uma igreja, ele já imagina o prédio, o templo físico ali, o edifício da igreja. Mas a igreja realmente não é um prédio, não é uma construção material. A palavra igreja, que vem da palavra em grego, eclésia, significa reunião, assembleia. É o conjunto de seguidores de uma doutrina, não é o templo físico da igreja. Então, como o apóstolo Paulo escreve numa das suas epístolas, ele manda uma saudação a um discípulo e ele diz assim: e eu mando saudações abençoando a igreja que existe em sua casa. Então, ele queria dizer o grupo de seguidores, o grupo dos cristãos que se reunia ali naquele lugar. Não era o templo que eles frequentavam. E então é o templo interior. A verdadeira eclésia, a verdadeira igreja é o conjunto daqueles que seguem a doutrina de Jesus, em qualquer parte do mundo, em qualquer condição que seja. E esse conceito do templo interior se reflete em outras doutrinas também, por exemplo. A própria maçonaria tem esse conceito de se construir não o templo exterior. Eles têm as lojas, os templos onde eles praticam o estudo, ali os rituais que eles seguem, mas os maçons têm como objetivo central a construção do templo interior. Eles dizem que dentro do seu coração existe o seu verdadeiro templo. A verdadeira igreja, o seu templo, é dentro da intimidade da alma de cada um. E eles têm uma das práticas, quando eles assinam o nome, eles põem 3 pontinhos no nome. Isso simboliza o esforço que cada seguidor da maçonaria deve ter como seguidor dessa doutrina, de aprender a educar as forças internas da sua alma. A vontade, a inteligência, a intuição, o sentimento. Então aqueles pontinhos representam que aquela pessoa assumiu com a sua própria consciência o trabalho de educar as suas próprias forças pessoais para ser um ser cada vez mais perfeito e mais equilibrado. Então a igreja simboliza o conjunto dos seguidores da mensagem cristã. Como ficou registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no versículo 35, tem aquele momento onde Jesus estava pregando e alguém chegou e falou para ele: a sua família está lá fora, sua mãe e seus irmãos estão te esperando. E ele fala assim: mas quem é realmente a minha família? Quem são minha mãe e meus irmãos? Então eu vos digo que todo aquele que faz a vontade de meu Pai, por isso meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então ele diz: todo aquele que pratica a vontade de Deus e a minha vontade por isso mesmo parte da minha família. Então essa é a Igreja Universal de Jesus. E ele não diz que só os cristãos seriam parte da sua família. Ele fala: todo aquele que pratica a vontade de meu Pai faz parte parte ativa da minha família. Aqueles que praticam crime, que vivem na maldade, não são também a família? São. Mas eles são a família, por enquanto, inativa ainda de Jesus. Não despertaram ainda para a conscientização da prática do bem. Mas aqueles que vivem o bem, vivem a caridade, semeiam o amor e o bem em qualquer parte do mundo, em todos os momentos, são parte ativa da família de Jesus. Podem ser cristãos, judeus, budistas, ateus, shintoístas, muçulmanos, não importa a crença, não importa a condição social, não importa a cultura, o idioma que eles falem, o contexto onde eles vivem. Todo aquele que vive realmente o bem, que é um exemplo da prática do bem, por isso mesmo parte dessa Igreja Universal de Jesus.
Por isso que o conceito da Igreja Católica, a Igreja de Roma, sediada em Roma, merece todo o nosso respeito, tem obras importantes ao longo da história, apesar dos erros históricos que líderes da Igreja acabaram praticando, como a Inquisição, por exemplo, como as Cruzadas, como o período de corrupção na Igreja que existiu ao longo da Idade Média, mas a missão central da Igreja merece todo o nosso respeito. Mas essa expressão Igreja Católica não abrange só a Igreja sediada em Roma. Como a gente viu, igreja, eclésia em grego quer dizer a reunião, a assembleia dos seguidores da mensagem do cristianismo. E a palavra católico em grego, católicos, quer dizer universal, a mensagem que abrange a humanidade toda, que veio para toda a humanidade. E como Jesus também ficou registrado no Novo Testamento, ele diz que no final dos tempos ocorreria dessa forma. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele diz que no final dos tempos todos iam compreender a sua verdadeira mensagem. E toda a sua mensagem está viva, está ativa dentro do coração e do raciocínio de cada ser humano, que é o futuro que aguarda a humanidade, o despertar da consciência, entendendo a verdadeira essência da mensagem cristã, para estar guiando a humanidade para um futuro mais elevado. Então a verdadeira Igreja Católica de Jesus não é só a igreja sediada em Roma. A verdadeira Igreja Universal de Jesus é o conjunto das pessoas em toda a humanidade que vivem o bem, praticam a caridade, semeiam o bem ao longo das suas vidas, em todas as crenças, em todas as classes sociais, em qualquer cultura, qualquer país, qualquer lugar do mundo que seja. Aquele que semeia o bem é alguém que vive em comunhão permanente com Jesus, como ele dizia assim: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, quer dizer, em nome da prática do amor, da caridade, ali eu estarei. Então, como a gente vê, a mensagem da Bíblia tem um significado muito mais profundo, mais esotérico, mais avançado do que parece à primeira vista. E, acima de tudo, a grande missão da humanidade é compreender essa mensagem e aprender a ir educando a sua vida de acordo com a busca da retidão, da semeadura do bem, procurando conhecimentos úteis e se educando para ser um ser cada vez mais harmonizado com a lei universal, a lei que comanda o universo, de amor, de justiça, e para ser um exemplo para todos que estão à sua volta e ser um foco de luz no crescimento espiritual da humanidade. Então, como a gente vê, o esoterismo tem como objetivo central enriquecer o ser humano, despertar o que ele tem de melhor dentro de si mesmo, para construir um novo ser humano, uma nova pessoa, para estar refletindo essa luz que vem dos planos mais elevados da espiritualidade. E como a gente vai ver nos próximos vídeos, qual é realmente essa construção da consciência nova. A gente vai ver como o profeta Jeremias já se referia a isso, e como pensadores como Hermes Trismegisto do Egito, na doutrina do hermetismo, das 7 grandes leis que comandam o universo, ensina como é a estrutura que comanda o universo todo e como a gente pode conhecer e viver segundo essas leis eternas, universais, que sempre existiram e sempre vão existir, equilibrando todos os fenômenos do universo, toda a dinâmica de evolução do universo. Então, como a gente vê, o esoterismo, como todas as outras grandes doutrinas, procura despertar a consciência do ser humano para entender que a gente é um ser eterno, indestrutível, imortal, um ser que tem um infinito de potencial, de capacidades dentro de si mesmo, e à medida que a humanidade for evoluindo e estiver mais preparada para mexer com esses poderes que vão estar sendo despertados em cada um de nós, o mundo vai alcançar um padrão de organização, de equilíbrio muito mais avançado do que o que a humanidade conheceu até hoje.
Esse é o futuro de luz, de equilíbrio, de felicidade que aguarda a humanidade nas próximas décadas e nos próximos séculos. Como João se referiu no Apocalipse, a nova Jerusalém está chegando, está descendo dos céus e vai surgir como uma nova realidade para a humanidade tendente à prática do bem, aqueles que vão herdar a Terra no futuro, nas próximas décadas desse século e do século seguinte. O futuro da humanidade não é de guerra, de destruição, de perdição, como muitos acreditam. É um futuro de progresso, de equilíbrio, de bem-estar, para aqueles que herdarem a Terra mais equilibrada, mais renovada, que vai ser a nossa herança, daqueles tendentes ao bem que ficarem aqui no futuro. Então, se esse vídeo foi útil para você, procure compartilhar com outras pessoas, procure conhecer um pouco melhor essa mensagem da espiritualidade. Se você gostou desse tema, a gente tem vários outros vídeos com várias outras abordagens de áreas do conhecimento, da ciência, da arte, da filosofia, do conhecimento das religiões, de como o pensamento religioso foi evoluindo ao longo do tempo, de como a gente se educar, ter o nosso autoconhecimento. Então tem várias mensagens que a gente já pôs nesse canal, que pode ser muito útil no seu próprio crescimento em todos os sentidos, no seu crescimento intelectual, no seu crescimento moral, espiritual, para ser uma pessoa mais capacitada, mais esclarecida e mais útil a todos aqueles com quem você convive. Então agradeço a todos pela atenção, obrigado pela participação, assistindo mais esse vídeo e até o nosso próximo encontro.